A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Saúdo a todos em nome do Salvador Jesus Cristo e peço a bênção dele sobre os nossos corações. Hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema: quem ficar firme até o fim será salvo. E a base para a nossa mensagem é o Evangelho que há pouco nós acompanhamos a leitura. Que Deus nos abençoe neste momento e sempre. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus, queridos irmãos também que nos acompanham em nossa transmissão, de modo especial, nosso abraço lá para a congregação de Nova Odessa, onde no domingo passado tivemos juntos e meditamos sobre o tema firmes no Senhor, né? Sempre firmes. E hoje também nós vamos meditar em algo parecido. Mas o tema é este que está no nosso anúncio já feito na semana. Quem ficar firme até o fim será salvo. Como vocês perceberam, as últimas palavras do Evangelho de hoje. Então, que Deus abençoe essa mensagem no coração de cada um de nós. Amém. 14 de novembro. Daqui 45 dias, se Deus permitir, nós estaremos compartilhando saudações de Feliz Ano Novo, como de hábito. Mas no calendário eclesiástico cristão, hoje já é o penúltimo domingo do ano. Portanto, daqui 2 semanas será o primeiro domingo no Advento, dando assim partida e início a um novo ano na Igreja cristã. E normalmente nesse período litúrgico, nós somos confrontados com leituras bíblicas que nos lembram dos tempos do fim, levando-nos então a refletir e a pensar sobre o prazo de validade deste nosso mundo terreno. Falar sobre o fim leva-nos também a falar sobre a vida. A vida que nós levamos agora, a qual sabemos que não está fácil para ninguém, e que cada vez mais está parecendo como um jogo de implicações decisivas, onde nós podemos perder. Por isso, sempre preocupado com a vida de cada um de nós, o Mestre e Salvador Jesus nos orienta a termos cuidado e nos exorta a sermos perseverantes, pois somente quem ficar firme até o fim é que será salvo. E hoje o Evangelho do dia contribui para uma reflexão sobre o fim dos tempos. E inclusive nos motiva a falar acerca do retorno de Jesus Cristo e do fim do mundo. Vocês sabiam que, na média, em cada 30 versículos bíblicos, encontra-se um que fala a respeito? A volta de Cristo foi predita já lá pelos profetas, foi proclamada pelos apóstolos e foi incluída nos 3 grandes credos ecumênicos cristãos: o apostólico,
o credo niceno e o credo atanasiano. Inclusive, há poucos minutos atrás, nós anunciamos a nossa fé nesta verdade, ao nós falarmos no credo apostólico dizendo assim: creio em Jesus Cristo, sentado à direita do Pai, e daí, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mas este assunto do retorno de Cristo, dificilmente ele é abordado nas nossas conversas, não é mesmo? É que nós seres humanos, nós sempre estamos bem mais preocupados com as coisas materiais e palpáveis do que com as possíveis conquistas em benefício da nossa alma imortal. E até o cristão corre esse risco. E o tempo da graça, então, vai passando, e eis que se aproxima com rapidez aquele dia em que será tarde demais. Por isso o alerta de Jesus: fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Se alguém, por exemplo, nos dissesse: tu sabes que um dia tu vais morrer? Obviamente a nossa resposta seria sim. Mas se alguém nos perguntasse: sabes quando irás morrer? Responderíamos não. Nada é tão certo para nós como a morte, mas por outro lado, nada é tão incerto para nós como a hora da morte. E o mesmo acontece sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e o fim do mundo. Que ele voltará, isso é um fato. E ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Agora, quando isso acontecerá, nós não sabemos. O próprio Jesus disse: ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos dos céus. Mas a nossa ansiedade natural folgaria muito em saber o dia exato que Deus tem designado para o fim do mundo. É que nós estamos sempre, parece, ansiosos por conhecer aquilo que é desconhecido. E, meus ouvintes, foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus deixara o templo lá em Jerusalém e fora com eles até o Monte das Oliveiras, conforme Marcos relata em nosso texto de hoje. Lá do alto do monte, enquanto Jesus admirava o magnífico templo lá ao longe, que se destacava, ele começou a se referir a algumas profecias. E ali ele fez uma dupla notícia de destruição. O mestre estava se referindo à destruição daquele belo templo que ele admirava, e os discípulos também. E isso veio acontecer no ano 70. E ao mesmo tempo Jesus fazia referência a todas aquelas coisas do fim dos tempos. Entretanto, para os discípulos, tudo isso era um futuro. Então, levados pela sua curiosidade natural, eles lhe perguntaram, em particular: Jesus, conte para nós como isso vai acontecer. Quais são os sinais que vão mostrar que isso está chegando? Jesus daí então lhes instrui e fala sobre todas as catástrofes e os sinais aterradores na natureza. Jesus os previne acerca dos sofrimentos e perseguições que sobrevirão no tempo que precede o fim. E também adverte-os para não serem levados por caminhos tortuosos
deixando-se seduzir por ensinamentos falsos ou por mestres enganadores. Vemos que o próprio Salvador Jesus toma sobre si a responsabilidade de dar aos seus discípulos o auxílio divino de que eles precisam, a fim de se defenderem e prosseguirem fiéis no testemunho da sua fé no Salvador Jesus. Eles precisam, eles devem confiar plenamente nele, pois ele disse: quem ficar firme até ao fim, este será salvo. E este ensino de Jesus, além de contentar a curiosidade dos seus discípulos e responder às perguntas que haviam feito, este ensino lhes trouxe especialmente sabedoria e aconselhamentos para eles se manterem fiéis ao Salvador, mesmo em meio às catástrofes cruéis e pesadas provações que haveriam de enfrentar. Portanto, meus ouvintes, parte desta profecia de Jesus, presente no Evangelho de hoje, já aconteceu, já se concretizou. Cerca de 37 anos mais tarde, aconteceu a destruição total daquele templo e de toda a cidade de Jerusalém. Foi no ano 70, através do impiedoso exército romano liderado pelo general Tito. E conta a tradição que mais de 1 milhão de judeus foram mortos nesta ocasião, mas nenhum cristão, pois ao perceberem a ameaça da invasão inimiga, estes saíram de Jerusalém. Mas e a outra parte? A segunda profecia, a volta de Cristo, a destruição do nosso mundo. Talvez agora é hora de nós perguntarmos: quando será isso? Que sinais haverá quando estas coisas começarem a acontecer? Meus ouvintes, predizer o futuro, decifrar datas, interpretar sinais e outros discernimentos apocalípticos são manchetes realmente que sempre atraem a atenção de muita gente e sempre atraem a curiosidade de multidões. Há inclusive farturas de livros e de filmes a respeito, mas infelizmente a grande maioria mostra uma visão totalmente distorcida e errônea. Também não faltam aquelas seitas milenistas que exageram sobre o assunto, preferindo impor as suas fantasias como se fossem verdades absolutas. Todavia, meus ouvintes, sempre que surgir esse tema na mídia, ou mesmo em nossos estudos pessoais, ou em simples conversas com os irmãos, nós como cristãos devemos opinar a respeito com sabedoria e com prudência, jamais omitindo o propósito de Jesus e sempre evitando descambar para extremos desnecessários. E um dos extremos é justamente fixar datas. Pois o próprio Salvador Jesus afirmou: ninguém sabe o dia nem a hora, senão somente o Pai. Ao profetizar a sua vinda visível e gloriosa, descendo sobre as nuvens com poder e muita glória, após uma série de sinais e estranhos fenômenos nos céus e na terra, conforme registrados pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, Jesus enfoca a postura que ele espera de cada cristão, pois o fim do mundo não é razão para ter medo, mas sim para sentir conforto.
O propósito de Jesus é preparar a sua igreja fiel para que todos percebam que o fim dos tempos já começou. Já começou com a sua morte lá naquela cruz no alto do Gólgota e com a sua vitoriosa ressurreição no domingo de Páscoa. Depois deste início do fim, a graça de Deus não vem mais através de sacrifício de animais, mas sim através daquilo que o Senhor Jesus instituiu para ser vida e culto na sua igreja. Isto é, batismo, Santa Ceia e o ensino e a proclamação da sua palavra. É através destas fontes inesgotáveis de graça e de amor que o povo de Deus deve ser preparado para o tempo do fim, o qual poderá vir a qualquer momento. Nós precisamos dar graças a Deus que no nosso país vive-se ainda numa relativa calma e liberdade religiosa. Não estamos sendo presos, por exemplo, por causa do nome de Jesus, que nós testemunhamos como nosso advogado junto ao Pai e como nosso único e suficiente Salvador. Porém, se porventura, por desgraça, surgir uma necessidade extrema, será que cada um de nós estará realmente disposto a entregar a sua vida por causa da fé que nós professamos? Assim como é certo que Jesus vai voltar para julgar a humanidade e conduzir os seus fiéis à felicidade eterna no céu, é preciso também estar preparado para o momento deste encontro decisivo. E este momento será decisivo, porque de nada adiantará nós vivermos durante toda a vida inteira na fé, mas abandoná-la no último instante. Por isso o alerta de Jesus: quem ficar firme até o fim será salvo. Aquela destruição que sobreveio sobre a cidade de Jerusalém é apenas uma pequena amostra do que acontecerá com o mundo inteiro no dia do juízo final. Embora que os sinais sejam talvez motivos de temor e de medo para muitos, para aqueles que creem e confiam no Salvador Jesus, serão sinais de júbilo e sinais de vitória. Portanto, a vida do cristão, ela precisa e tem de ser vivida à luz da chegada do fim e do retorno visível e glorioso do Mestre e Salvador Jesus Cristo. Meus ouvintes, realmente o Evangelho de hoje é um precioso ensino para nós. É um precioso ensino a cada um de nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador único. E que somente através dele é que nós temos perdão para os nossos pecados, comunhão com Deus e a promessa da salvação eterna. Mas enquanto esse dia derradeiro não chegar, e talvez vocês e eu tenhamos que viver dias que seja difícil nós erguermos a cabeça, lembremos então desta promessa de Jesus, garantindo que vocês e eu, que esse dia vai chegar, mas Ele mesmo voltará para levantar os nossos semblantes. E não será por causa de atos ou esforços nossos, mas sim dele próprio. Será pelo sacrifício dele. Porque ele deu a sua vida por vocês e por mim, justamente para que os dias dos seus sofrimentos
tenham um fim glorioso e um sentido eterno. Por isso, esperem em Jesus, confiem sempre nele. O dia da redenção virá. Fiquem firmes, tenham cuidado, não sejam enganados por ensinamentos que desvirtuam a obra de Cristo, mas permaneçam apegados à verdade que liberta, revelada nas páginas das Escrituras. Fiquem firmes, não tenham medo, confiem nos méritos de Jesus Cristo, conquistados com a sua morte e ressurreição. Méritos estes que nos são oferecidos misericordiosamente pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia. Sim, fiquem firmes. O próprio Salvador Jesus Cristo afirmou e garantiu, dizendo que nem um fio do seu cabelo vai ser perdido. Será que temos necessidade de um avalista mais habilitado do que este? Não. Portanto, fiquem firmes na fé, levantem as suas cabeças, pois quem ficar firme até o fim, este será salvo. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.